Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. De novo a gente aqui, Bruno, para quem ainda não me conhece, viemos fazer agora o melhor pré-jogo para Papão e Ferroviária, segunda-feira, 19 horas, no Bampará Curuzu. Ingressos praticamente esgotados, tá? Praticamente os ingressos esgotados. Papão e Ferroviária. Antes de a gente iniciar nosso vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, apertar o sino das notificações para você receber os nossos vídeos, clicar no gostei, dar o like. Aqui do lado tem o nosso Pix para ajudar a gente a melhorar ainda mais o nosso canal, com a estrutura, com equipamentos. E desde já gostaria muito de agradecer os que estão chegando, tá bom? Valeu, pessoal, nosso canal está crescendo muito, o canal Fanático Bicolor está sendo um sucesso. Esse canal é seu, é da Fiel Torcida Bicolor, é a nossa voz aqui. A gente da Fiel tem a nossa voz nesse canal, cheio de informação. Vamos lá, pessoal, vamos fazer nosso pré-jogo de Papão e Ferroviária. Primeiro, eu gostaria de informar vocês que vai ter o treino aberto no domingo, hoje, às 16 horas na Curuzu. É só levar 1 quilo de alimento não perecível, tá? Que você vai entrar na Curuzu para fazer aquela festa com jogadores, treino aberto, treino festivo, para eles sentirem logo o clima da Fiel Torcida, que vai lotar a Curuzu na segunda-feira. Vamos lá para o nosso pré-jogo, sem mais delongas. Bom, pessoal, a Ferroviária, ela está em 13º lugar, certo? Ela tem 18 pontos e ela fez 13 gols e sofreu 12, tá? Nosso adversário é um time do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara, para quem não conhece, todos vocês conhecem, né? Esses times de São Paulo, assim, no interior de São Paulo, eles têm uma organização, e geralmente eles são times que os empresários colocam dinheiro para venda de jogador e tudo, mas tem uma característica, quase todos eles, que não tem torcida, é só a cidade lá que torce para eles e tal. Mesmo assim nem vai muita gente pro jogo deles, ao contrário da Fiel Torcida. Eles estão com alguns desfalques para esse jogo contra o Papão. O zagueiro Medina foi expulso, o Netinho, aquele que jogou no Paysandu, que bate falta muito bem, que chuta de fora da área, fez até um gol recentemente de falta pela Ferroviária, ele foi expulso também, o Netinho. E o Ricardinho, que é um volante, ele pegou o 3º amarelo, também não joga, tá? Então eles vão ter esses 3 desfalques importantes no time deles. Isso é uma boa notícia para o Papão, tá? Ele é um time que eu pude perceber, fui pesquisar, um time que ele gosta de jogar em transição, mas também gosta de ter a bola. Eles estão falando, tem um zagueiro deles que falou hoje, um tal de Ronaldo Alves, que vai ser difícil o jogo na Curuzu, falou para a rádio de lá, o torcedor do Paysandu vai apoiar e tudo, mas que eles vão para cima do Paysandu. Não acredito. Palavras dele, que eles vão propor o jogo e vão para cima do Paysandu. Sinceramente, eu não acredito nisso. Estão falando, né? Mas, como diz o outro, falar até papagaio fala, né? Vamos ver se eles vão ter coragem de ir para cima do Papão. Até é bom que eles venham, porque eles vão pegar muito contra-ataque, o Papão vai fazer gol. Se bem que eu acho que o Papão tem que fazer o quê? Tem que dominar o jogo, tem que ir para cima, já a gente fala do Papão. Então o time base deles para esse jogo, segunda-feira, o time base deles é Denis Júnior, o goleiro, lateral direito Lucas, os zagueiros João Ramos e Ronaldo Alves, que foi esse que deu a entrevista, e o lateral esquerdo Eric. Bom, os volantes Tarek ou Ian Lucas, Alencar, Juninho, e o ataque deles é composto por Thiago Alves, Albano e Carlão. Esse Carlão é um centroavante deles que já gosta muito de bola aérea, então o Paysandu tem que ter muito cuidado. Então esse é o Carlão, que ele gosta de bola aérea, ele é um cara alto, então o Paysandu tem que ter cuidado. Com certeza o Claudinei já estudou o time deles, já deve ter falado isso, principalmente para evitar fazer falta perto da área, para evitar cruzamento para esse Carlão.
E esse Albano é um jogador meio de meio campo, um pouco técnico, ele tem que dar uma neutralizada nesse Albano também, que é o jogador, é o 10 deles. Então o Paysandu também tem que ter um olhar mais perto desse Albano aí, tá? Bom, vamos falar do Papão do Mal do Norte, do maior campeão da Amazônia. Bom, o Papão voltou para a última posição, mesmo com 2 vitórias, mas como eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte, porque esse pessoal vai perder, tá? Então vamos fazer a nossa parte, certo? O Papão vem de 2 vitórias seguidas e vamos fazer, se Deus quiser, vamos conseguir nossa 3ª vitória, tá? O único desfalque nosso é o Vilela, que pegou o 3º cartão amarelo, então o Vilela é o nosso único desfalque, certo? Provavelmente, lateral direita volta ou o Brian ou o Edilson, que estão treinando já estão na fase de transição, mas já estão treinando, já foram para o CT, já treinaram. Isso é importantíssimo, porque o Luan está se sacrificando na lateral direita, não está comprometendo, mas é bom de ter nosso lateral lá. Como eu já falei para vocês em todos os vídeos, prefiro o Edilson, mas se o Edilson não tiver condição física plena, que entre pelo menos o Brian, importante. O Paysandu ele vai ter uma motivação, que é a confiança, ele vai ter ele teve essa semana cheia para treinar, para pensar só nesse jogo, não viajou de novo, o 3º jogo seguido em Belém, então além de a gente estar jogando uma vez por semana, a gente não está viajando, então isso é muito importante, o time não está se desgastando, e é isso que complica mais, quando tem viagem, com escala, com tudo, isso não está ocorrendo, então não está tendo mais aqueles jogos de 3 em 3 dias, aquele jogo semanal, e a gente está conseguindo ficar em Belém, então, ainda mais com vitória, em cima daquela coisa, em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, então a nossa confiança está voltou, e é daí para mais, e vamos estar juntos, segunda-feira é dia de coisa boa pra gente, tá? Então, o que a gente pode ver? Além da questão do Brian, do Edilson, o Martins também tem possibilidade de voltar, mas também não é mais titular. O Martins no meio campo, creio que não é mais titular. O Martins também pode jogar na zaga, né? Os jogadores começaram a ter esse rodízio, pode ter um rodízio maior porque entrou os contratados, então aqueles que estavam tendo maior desgaste não vão estar tendo tanto desgaste assim, porque alguns contratados já tomaram lugar, né? E o que eu escalaria para o Papão, o que eu acho, tem o que eu acho que o Claudinei vem, tem o que eu queria. Vou colocar o que eu acho que o Claudinei vem, não vou colocar minha opinião não. Eu acho que o Claudinei vem de Gabriel Mesquita, titular absoluto. Na lateral direita, se tiver condição, Edilson ou Brian. Se nenhum dos dois tiver condição, vem o Luan. Fica o Luan Freitas ainda, né? Quebrando o galho. No meio, na linha de zaga, na dupla de zagueiros, eu acho que ele não vai ainda colocar o Thiago Heleno. Por quê? Porque não tem como, por merecimento, não tem como tirar nem o Thalisson, nem o Novígio. Dupla de zaga perfeita, jogando bem, jogou muito bem o Repá. Então, por merecimento, não tem como tirar um dos dois. Novígio é o melhor zagueiro que a gente tem. O Thalisson muito bem no Repá, muito novo, muito bem no Repá, com personalidade, o moleque. Então, assim, o Thiago Heleno é um excelente jogador, mas não é pelo nome também, só que entra, né, pessoal? Então, eu acho que ele não vai, ele vai manter Thalisson e Novígio. Na lateral esquerda, o Heverson, que fez um grande jogo no Repá, o melhor jogo dele, que se mantém. Então, acho que essa linha de defesa do Paysandu. O meio campo, já que não tem o Vilela, que agora é titular absoluto, né? Está se destacando, mas pegou o 3º amarelo. Vai ter para mim Ronaldo Alves, né? É o volante. O Vargas. E aí é minha dúvida. Eu não sei se o Denner tem condição. Se o Denner tiver condição, eu acho que ele entra com o Denner para armar. Caso o Denner não tenha condição, ele vai manter o Marlon, porque ele gosta muito do Marlon. A torcida não está morrendo de amores pelo Marlon, a torcida está pegando no pé do Marlon, mas ele falou até na última entrevista coletiva que o Marlon está fazendo um jogo muito tático, está fazendo o que ele quer, está cobrindo espaço, está marcando, está compondo o meio campo, e para o técnico, se o jogador fizer o que ele está pedindo, o jogador ganha muita moral com o técnico. Então,
Provavelmente, se o Denner tiver batido, o Marlon deve jogar, tá? E o ataque, não tem para onde correr, Rossi. Que o Rossi está fazendo aquele papel também de voltar um pouco para cobrir o meu campo, tá? Percebam isso. Pode ser que ele faça de novo isso contra a Ferroviária, ele fez isso no Repá, mas ele vai ser nosso atacante. O Rossi, o Diogo Oliveira, não tem como tirar ele, né? Que foi o herói do Repá, fez o gol da vitória. E é um jogador que ele prende a bola, ele segura, ele faz o pivô. Gostei muito do Diogo Oliveira. E o Garcês, né? O Garcês tá sendo nosso craque, tá sendo o jogador que mais está se destacando. Então, nosso ataque é Rossi, Diogo Oliveira e Garcês, tá? Esse é o ataque do Papão para esse jogo contra o Ferroviária. Eu penso assim, pessoal, penso que o Paysandu tem que fazer um jogo já de marcação alta. Os 15, 20 primeiros minutos o Paysandu tem que abafar, não deixar os caras sair. Tem que marcar em cima. Eu sei que é difícil manter esse ritmo, porque cansa muito, mas pelo menos os 15, 20 primeiros minutos tem que abafar, tentar tomar bola no campo de defesa dos caras, lá em cima logo, para ver se a gente consegue abrir o placar. Se a gente conseguir abrir o placar antes dos 20 minutos, maravilhoso, cria uma tranquilidade para a gente até fazer mais gols, né? E é importantíssima essa vitória para a gente, porque a gente já era para a nossa terceira vitória, a gente começa ali a respirar mais ainda, ganha mais confiança e provavelmente ainda não saia da zona, a gente já se manda da negócio de lanterna. Então é importantíssimo essa terceira vitória, a gente não pode, em hipótese nenhuma, pensar em outro resultado, certo? Então, pensando para mim, tem que entrar abafando, indo para cima, fazendo pressão nos caras, a torcida junto. E quando diminuir o ritmo, porque o preparo vai sentir o preparo físico dos 20 para baixo, continuar atacando, enquanto não abrir o placar, atacar, mas não na doida, não jogando bola na área de qualquer jeito, apesar do jogo de Oliveira ser alto, tentando fazer jogadas e chutar muito no goleiro deles, para ver se a gente consegue de repente fazer 1-0, importante já descer no primeiro tempo ganhando. Mas a gente tem que pensar em tudo, pessoal. Se a gente não, de Deus o livre, se a gente não conseguir fazer o gol no primeiro tempo, se a gente não conseguir descer no primeiro tempo ganhando, a torcida tem que ir para cima, aplaudir tudo, não pegar no pé dos caras. A gente não pode pressionar o nosso time, a gente tem que pressionar o adversário, tá? Então, ainda tá valendo aquela história de 6-0 goleada, a gente tem que vencer. Tinha um amigo meu que falou, a gente não tá jogando mal de humano, a gente tem que vencer. A gente tem que jogar para vencer. Depois que a gente tiver um monte de ponto, a gente pensa em jogar bem. Enquanto a gente não tiver um monte de ponto tranquilo na tabela, vamos ganhar. Vamos ganhar de qualquer jeito. Se der para jogar bem, show de bola. Se não der, vamos ganhar. Então eu penso que o Paysandu ele tem que entrar com essa formação, abafar, e com certeza esse time que vem do interior, de São Paulo, esse time que vem de fora, quando eles vêm a pressão, eles querem fazer aquele jogo amarrado, querem fazer cera, então é bom logo a gente abrir o placar, que é para eles se abrir, tentar ir para cima para tomar mais gol, tá? Então é esse o nosso pré-jogo, Papão e Ferroviária, as informações importantes que eu passei para vocês, tá bom? A gente tem que fazer essa vitória, a gente tem que jogar, a gente tem que ganhar esse time, para quê? Porque depois a gente vai ter um jogo fora, pessoal, contra o Avaí, fora de casa. Então, a gente tem que pensar primeiro na Ferroviária. Vamos pensar na Ferroviária quando a gente pensa no Avaí. Vamos fazer essa vitória, somar mais 3 pontos na tabela, fazer mais uma vitória que é primeiro critério de desempate, né? O número de vitórias, tá certo? Se a gente puder fazer uma vitória por mais de um gol, maravilhoso. Mas o importante, como eu falei para vocês, 6-0 é 3 pontos, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Te inscreve no canal Fanático Bicolor, tá? Aperta o sininho das notificações, clica no gostei, tá bom? Ajuda a gente aqui no Pix, nosso canal vai crescer com a ajuda de vocês, pessoal. Eu creio, tá bom? E segunda-feira a gente se encontra na Curuzu. Na Curuzu a gente vai estar lá, fazendo vídeo pro canal, chamando a Fiel, fazendo festa. E depois vai ter o pós-jogo, tá certo? Tamo junto. É nós, Papão. É nós, Fiel. É nós, Fiel.